Bom, para encerrar, vale a gente trazer à tona também o trabalho de um autor que não está propriamente no campo da sociologia crítica e estruturalista, mas que ajuda a gente a organizar um pouco do ponto de vista cronológico essa reflexão, que é Luiz Carlos Bresser Pereira. O Bresser Pereira, grande economista, vivo, economista brasileiro, ele vai procurar explicar a construção política do Brasil, localizando alguns ciclos fundamentais e dentro de cada um desses ciclos, alguns pactos. Então, pode ser assim, após o longo período colonial, ele vai então dizer, olha, então ali no século XVIII vai se configurar o que ele chama de ciclo Estado-integração territorial, do Estado e da integração territorial, que vai se basear num pacto oligárquico, ou seja, há uma conexão, um acordo, uma pactuação entre diversos setores da oligarquia rural brasileira, que vão se afirmar politicamente frente ao domínio português até a proclamação da República. Depois, a partir de 1930, vai se configurar um outro ciclo, que ele chama de ciclo da Revolução Capitalista Brasileira, ou ciclo da Nação e Desenvolvimento, e que vai ter dois pactos fundamentais aí. O primeiro é o Pacto Nacional Popular de 1930, que se estrutura a partir do Estado Novo, e depois o Pacto Autoritário Modernizante de 64, que vai configurar, portanto, as bases de desenvolvimento do capitalismo para o final do século XX. Ora, com o processo de democratização, então já dentro ali do regime da ditadura militar, foi se configurando, através da busca lá do processo de abertura lenta e gradual, um outro ciclo que foi chamado por ele de ciclo Democracia e Justiça Social, e que vai ter dentro desse ciclo três grandes pactos. O primeiro, o Pacto Democrático Popular de 77 e das diretas já, ou seja, quando a sociedade brasileira começa a forçar a queda do regime militar, até porque o regime militar estava fazendo água, intensificou a desigualdade social, num primeiro momento se gerou crescimento econômico, por outro lado intensificou um processo inflacionário, se baseou numa intensificação da exploração da mão de obra da classe trabalhadora, enfim. Então isso vai gerando uma série de tensões que vão forçando a luta pela democratização, que vai chegar na direta já e depois no colégio eleitoral com a eleição do Tancredo Neves. Já nos anos 90, o Bresser Pereira vai indicar que se configura o Pacto Liberal Dependente de 91. Então, especialmente o governo, começa com o governo Fernando Collor, depois com o governo Fernando Henrique, há uma pactuação da burguesia brasileira, no sentido de gerar um processo de desenvolvimento econômico mais de caráter neoliberal e dependente. E depois o Bresser Pereira localiza o terceiro pacto, que é o Pacto Nacional Popular de 2006 a 2014, no qual, então, após o controle inflacionário, que foi mérito do Pacto Liberal de 91, você passa nesse pacto 2006 a 2014, especialmente ali nos governos Lula e governo Dilma, a implementar uma agenda de inclusão social. Esta agenda ela vai abalar moderadamente o padrão de exclusão social brasileira, mas como a gente já disse, como você tem um padrão de exclusão estrutural, os setores da classe economicamente dominante do Brasil passam a reagir, a não se sentirem, digamos assim, confortáveis com o desenvolvimento de determinadas políticas sociais. E como você não teve propriamente um enfrentamento de classes, você teve o que os governos do PT fizeram, foi uma espécie ali de conciliação de classe, de pactuação, etc., e não fizeram avançar, digamos, as estruturas de luta política, de afirmação de cidadania da classe trabalhadora. Este quadro vai, então,
colocar bases muito frágeis na afirmação de políticas sociais de inclusão mais intensa. E aí você tem no governo Temer uma série de medidas, como por exemplo a PEC do teto dos gastos públicos, que vão jogar por terra, né, o avanço crescente da busca de um estado de bem-estar social brasileiro. Depois você tem com a eleição do Bolsonaro aí um retrocesso desastroso em termos de avanços políticos sociais. Então, o que o governo Bolsonaro tem feito é fazer o Brasil caminhar para trás em termos de luta por igualdade social, né? Então, se intensifica o processo de exclusão social, se retira progressivamente os direitos da classe trabalhadora, se desqualificam as estruturas políticas de participação, de construção de relações sociais, raciais, identitárias, mais igualitárias, e aí, nesse sentido, o Brasil como que caminha para trás em termos de exclusão social. Então, é uma quadra triste da história brasileira, mas o fato é que a gente está em pleno processo de regressão das conquistas que a gente conseguiu obter no ciclo, no Pacto Nacional Popular, no sentido de ampliação de políticas sociais. Então, o que a gente experimenta agora é isso, e essa crise da pandemia do coronavírus mostrou toda a precariedade do governo Bolsonaro, no sentido de não ter condição de dar uma resposta adequada às consequências sociais, e mostra todo o caráter essencialmente imoral, desumanizante dessa perspectiva que sustenta o governo Bolsonaro, que tem uma base neofascista, uma base neoliberal e uma base neoconservadora fortes, que trabalham na contramão, digamos assim, da construção de uma sociedade de inclusão e de igualdade social. Bom, a gente para por aqui, semana que vem refletimos mais sobre essa temática. Até lá, um bom abraço para todos, saúde, e se lembrem, né, não sigam os conselhos do irresponsável presidente Bolsonaro, fiquem em casa, porque somente com isolamento social, com responsabilidade, coisa que ele não está demonstrando ter, e com solidariedade, é que a gente vai conseguir vencer o coronavírus. Então, muita saúde para vocês, para os seus familiares, até semana que vem.